Bom dia, meus queridos alunos. Com grande alegria que eu estou aqui de volta, né, para apresentar mais uma introdução à aula de hoje, né. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e muito importante para a vida de todos nós. Nós brasileiros, né, que na maioria somos afrodescendentes, temos aí, né, em termos biológicos e termos culturais também, uma presença muito forte, né, africana no nosso meio. É claro que a gente pode achar, né, que é um assunto já batido, mas não. Nós, professores, estamos estudando o tempo todo e cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouco mais sobre o assunto. E é óbvio que minha aula sobre esse assunto, né, sobre a questão da afrodescendência e de suas consequências no Brasil, ela não é a mesma da forma que eu trabalhava, nem o mesmo conteúdo que eu usava no início do meu período como professor, né, quando eu comecei a lecionar. Então, hoje, a gente tem uma visão um pouco melhor sobre essa questão, né? Vou deixar claro aqui que nós, brasileiros, não descendemos de escravos. Nós descendemos, na nossa grande maioria, né? Em parte também, porque a gente tem uma mistura muito grande, né? Não é só africano, não é só europeu e também não é só indígena. A maioria de nós brasileiros, cerca de 98 ponto alguma coisa da população, somos descendentes das três etnias, né? Temos genética dos três, seja europeu, seja africano, seja americano mesmo, que a gente chama geralmente de indígenas. Mas no nosso caso aqui hoje, né, a gente vai falar sobre a questão da africanidade, que é o que mais está sendo discutido e é o mais importante nesse momento. Depois a gente vai falar sobre a questão também da nossa herança indígena. O importante é lembrar o seguinte: nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que por algum momento da sua vida, ou dependendo da situação a vida toda, se tornaram propriedade de alguém, ou seja, perderam o seu direito fundamental, a sua liberdade. Então, um deles no caso, né? Então, é óbvio que essa questão também é moderna. Naquela época não existia essa discussão. Não existia a discussão de direitos humanos, né? Todos nós somos seres humanos e todos temos direitos chamados fundamentais, direitos que nascem conosco, que podem ser vistos pelo lado religioso, pelo lado filosófico, pelo lado científico, né? Pela nossa igualdade biológica, nossa igualdade jurídica, nossa igualdade cultural, né? Apesar da gente saber que nós somos desiguais, mas essa base ela é igual para todo mundo. E a igualdade religiosa também. Se você for religioso, vai acreditar que todos nós somos, né, filhos, criaturas de um mesmo Deus, de um mesmo Criador. Então todos nós temos os mesmos direitos, as mesmas situações são iguais para todos. O importante é entender que ter mesmos direitos não quer dizer que nós não tenhamos os mesmos deveres. Isso também é uma outra importância. Mas no nosso assunto aqui, a gente está falando sobre as consequências desse período da história do Brasil, em que a grande maioria da população de origem africana era escrava, né? Até mesmo na época, muitos que eram filhos de brancos ou filhos de índios também, né? Ou seja, essa miscigenação que aconteceu, eram escravos. Sem contar que existiu escravidão indígena no Brasil até meados do século XIX. Então isso é importante, mas isso não é o caso hoje. O importante é discutir o que a gente vai falar, porque a gente também tem um tempo, não pode estender demais. O importante é que vocês pensem, né, que nós brasileiros, independente da nossa cor de pele, sejamos mais claros ou mais morenos, né, a pele mais clara ou mais escura, nós temos em nós genética africana, né? Temos genética europeia e genética indígena também, mas temos a africana, que é o tema de hoje. E como nós somos fruto dessas três, né, culturas, dessas três etnias, e também, né, dessas três cargas biológicas, né, genéticas, nós temos que valorizar cada uma delas, porque elas contribuíram para a construção do que nós somos hoje. Sejamos como povo, né, como nacionalidade, como sociedade e também como indivíduo. Isso é importante. Porque mesmo aqueles brasileiros que são completamente índios ou europeus, né, porque a gente tem isso também no Brasil, e até também africanos que vieram para cá direto,
e hoje vivem no Brasil são, né, não teve nenhum tipo de miscigenação, né? Mas mesmo esses brasileiros que não são miscigenados, têm na sua cultura, né, na sua fala, que a língua portuguesa brasileira ela não é igual a de Portugal, né? A língua, por exemplo, português do Brasil, ele inclui palavras de origem africana, que na Europa, por exemplo, de Portugal não tem, né? Algumas coisas que a gente fala aqui eles não falam lá. Por isso que muitas vezes o português de Portugal usam palavras que para nós seriam palavras de baixo calão, mas que lá são normais. Porque a gente aqui, né, não usa essa palavra normalmente. A gente usa muitas vezes uma palavra de origem africana. Existem várias e o professor de português pode conversar melhor sobre isso com vocês. Mas o importante é lembrar que nós todos somos, né, se não biologicamente, a maioria de nós mas culturalmente afrodescendentes também. E isso que é importante, né? A cultura brasileira, ela é impregnada da cultura africana, o que veio de África. Então não cabe num país como o Brasil racismo, preconceito racial. Mesmo porque todos nós somos um pouco africanos. Então como é que não vai depender muito da cor da sua pele. Você pode ser mais claro como eu, ou mais moreno como meus primos, e todos nós somos brasileiros. Somos parentes. E não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que vale, né, e a gente sabe disso, é o caráter da pessoa. Não é a cor da pele. Porque por baixo dessa cor aqui, dessa parte do que a gente chama de fenótipo, todos nós somos iguais. Ao mesmo tempo que todos nós somos diferentes. Então é importante que a gente pense sobre isso. De que forma, né, foi criada no Brasil uma cultura racista. O Brasil é um país extremamente racista. E o pior de tudo, a gente não tem como separar, né, em termos de origem, porque todos nós temos a mesma origem. Então o que a gente faz aqui no Brasil? A gente faz a discriminação pelo fenótipo, pela cor da pele. E isso é muito, muito ruim, né? Então a aula de hoje vai discutir um pouco essa questão do racismo no Brasil. Que no caso específico brasileiro, porque também houve, obviamente, escravidão em outros países da América, todos os países tiveram africanos escravizados, mas aqui no Brasil, pela miscigenação e pela quantidade de gente que veio para cá, o Brasil é o país que mais africanos recebeu no período colonial. A gente não poderia ser um país racista, mas é. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje no texto. É importante que vocês leiam com atenção, que vocês façam o exercício que foi proposto, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.